O programa de hoje é dedicado a Jorge Luís Borges. Nascido em 1899 em Buenos Aires, na Argentina, distinguiu-se como escritor, poeta, ensaísta, tradutor, antologista e grande contador de histórias. Com problemas de visão desde a juventude, que se agravaram a partir de 1956, continuou a viajar, a escrever e a ministrar cursos pelo mundo fora. Disse a propósito: estando cego, vivo na solidão e durante todas essas horas resta-me imaginar. Tenho sempre uma história na cabeça que se tornará conto ou poema. Eu tendo a transformar tudo em literatura. Não posso dizer que é o meu ofício, é o meu destino. Eu vivo na literatura. Jorge Luís Borges é um dos mais importantes escritores da literatura mundial e a sua obra conquista cada vez mais admiradores. Excetuando o Prémio Nobel, recebeu todos os galardões literários. Autor de contos como Fazedor e de narrativas fantásticas como Ficções, morreu em Genebra a 14 de junho de 1986. Jorge Luís Borges é um escritor argentino, é e não é. Ele nasceu de facto em Buenos Aires e a sua cidade mítica era Buenos Aires, mas é pelas temáticas e pela sua escrita um escritor completamente universal e completamente extraterritorial, como disse uma vez George Steiner. No fundo, Borges é talvez um escritor completamente marcado pela língua inglesa e pela literatura inglesa, sobretudo muito pela literatura de viagens e por uma certa tradição coada através de tradutores ingleses das tradições orientais. É um homem que escreve um espanhol, digamos assim, muito marcado também pela estrutura sintática, pela estrutura de raciocínio da língua inglesa. Em diversos aspectos é um homem universal e, nesse sentido, portanto, embora sendo um buenairense e ter sempre reivindicado essa sua condição, é um escritor completamente universal. Ora bem, Borges é de facto um dos maiores escritores do século XX e um dos grandes escritores, na minha opinião, da tradição literária ocidental, desde o Dom Quixote para cá, desde Cervantes para cá, portanto, estamos a falar de 3 séculos e meio, 4 séculos, neste momento, praticamente, de tradição romanesca ou ficcional. Borges leva às últimas consequências determinados dispositivos próprios da ficção, quer do romance, quer do conto. E ele é um grande contista e não é um romancista, visto que não escreveu nenhum romance. Ele escreveu sobretudo contos. O que são esses dispositivos essenciais em Borges? A reflexão sobre o enredo e a ideia do enredo até à exaustão. Ou seja, o enredo torna-se em Borges um enredo do enredo, do enredo, do enredo, através de devoluções e de referências múltiplas que acabam por nos projetar para uma espécie de outra dimensão da literatura. De facto, o que na escrita de Borges ou através da escrita de Borges se vê é uma espécie de questionamento total do tempo tal como nós o conhecemos. O tempo em Borges é outra coisa. O tempo é uma categoria metafísica, coisa que de facto é. Por outro lado, existe em Borges uma coisa que é muito fascinante. É o mais literário dos escritores. O que é que isto quer dizer? Parece redundante. De facto, ele constrói toda uma obra que é feita não sobre a vida, mas sobre a própria literatura. O mito do livro, a ideia de que há um livro onde estão contidos todos os livros, todas as palavras, todas as histórias e todas as ideias. Mito esse que ele declina noutras formas, como por exemplo a língua. Uma língua que continha todas as línguas, todos os fonemas, todas as palavras, todas as línguas, ou seja, uma espécie de interrogar a vertigem do homem ocidental pelo absoluto, pelo infinito e pela totalidade.
E é isto que é posto constantemente em causa, eu não diria posto em causa, que é constantemente encenado pela escrita de Jorge Luís Borges. Não é raro que um leitor de Borges se sinta completamente perdido no meio de um conto de Borges. A ideia é exatamente esta. A todos os títulos é um escritor que pôs em causa com a sua obra tudo aquilo que era uma certa tradição do romance ocidental. Do romance narrativo, do romance de enredo, do romance de personagem, do romance de costumes, do romance de situações. Nada disso existe na obra de Borges. Na obra de Borges existe uma espécie de poço sem fundo, do qual, quando mergulhamos nele em pequenino, ou em adolescente ou em adulto, nunca mais voltamos a sair. Jorge Luís Borges escreveu um dia: a leitura é uma forma de felicidade. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.